E aí, amigos do AlphaCast, estamos de volta aqui com mais um desses seus podcasts especiais. Eu sou o Thiago Sarami. Diogo Silva, como sempre. E sempre a gente traz um convidado especial aqui para trazer o que, Diogo? Para as pessoas? Informações, diversão, piadas, entretenimento e conhecimento. Mas hoje, teoricamente, cancelamento. Eita, cara. não. Ou é hoje? Oi, boa noite a todos. Brincadeira, boa noite a todos. Começou. Primeiro corte. Brincadeira, a gente vai cortar isso depois. Meu nome é Toniele Barra, tenho 18 anos. Ninguém perguntou, mas eu quis falar a idade. Já pode ser preso. Olha aí, Alexandre de Moraes. Inclusive tem um vinho aí, você quer tomar? A gente pode tirar a água, já pode inaugurar com vinho já aos 18 anos aí. Não, a gente tá aqui com uma água fantasiada, vocês não estão vendo aqui. Uma água batizada. É. Uma água branca, com gosto. Perfeito. Disse a idade, né? Opção sexual. Heteroafetiva. Heteroafetiva, será? Não, assim vocês querem me quebrar aqui, né? Não. Perfeito. Qual é o perfil da moça que está aqui na nossa frente, Diogo? É uma mulher com cabelo, unha, né? Pintou as unhas pra vir, inclusive, tomou banho. Eu digo ideológico. Ah, sim. É uma senhorita conservadora, uma jovem conservadora que está aqui com a gente. Esteve envolvida aí. Quando a gente fala envolvida, parece até crime, né? Esteve envolvida Parece até errada. crime, em né? atos antidemocráticos. Democrático, né? Na verdade, estava muito envolvida na questão política, do lado da direita, do lado conservador, do lado do ex-presidente Bolsonaro. Nos últimos meses e anos, vamos assim dizer. Mas ela vai falar melhor como foi a E situação ela é dela. sobrinha de uma figura política Vamos falar de família! bem conhecida aqui no estado do Pará, em Belém. Olha, família. Mas a gente não vai dizer quem é ainda. O tio dela é deputado federal. Tu não foi no Twitter criticar, não, chorar no Ai, Twitter? não. Não gosto de Twitter porque eu não sei mexer no Twitter. A melhor coisa. Fuja disso. É o esgoto Na da verdade, eu internet. baixei o Twitter na época da política, né? Pra Uhum. ficar sabendo que o povo tava falando. Isso, pra gente começar o bate-papo, como Mas foi eu não usei mais. esse teu primeiro envolvimento com política? Tu cresceu com isso? Foi depois, sei lá, do ensino médio? Foi como é que tu começou a se interessar por esse assunto? Não, acho que depois do ensino médio não, né? Eu terminei o ensino Não, médio durante o ensino agora, médio, né? desculpa. Não sei se eu já, tipo, tu não falou, nasceu nisso, né? Não sei. Acho que não lembro de algo marcante, assim, eu gostei disso, eu quero me envolver. Porque acho que desde criança, mesmo eu ia, né? Tipo, eu ia nas carreatas, ia em alguns eventos, assim, mas eu sempre ia com meus pais, né? Eles sempre foram, minha família sempre foi. E eu era muito intrometida, sempre fui muito intrometida em tudo. Tanto que está aqui no AlphaCast. Desde criança. Eu me lembro, uma coisa que eu me lembro, no aniversário do meu irmão, de 1 ano. É a única coisa que eu me lembro, assim, de quando eu era bem criança. Que todas as fotos que tinha um fotógrafo lá que ele ia bater as fotos. Todas as fotos que ele ia, eu queria me meter. Em todas, todas. E até antes, olha só como é, né? Esse negócio de... Que a pessoa leva... Quando a pessoa sofre alguma coisa na infância, né? Ela leva até o futuro. E eu me metia em tudo. E já foto com as irmãs, eu me meter. Foto com não sei quem, eu me metia. O aniversário era dele, não era meu. Mas eu queria me meter em todas. Tu soprava a velhinha também, do aniversário dele? Não, isso não. Mas eu queria me meter nas fotos. Aí a minha mãe... Tinha uma foto que era a minha mãe, ele e uns convidados. Eu fui me meter nessa foto. E ela tinha visto que eu me metia em tudo, até que ela me deu uma esculhambação. Acabou pra meu aniversário. Quando ela fala, acho que ela nem sabe disso. Ela brigou comigo, porque queria estar muito intrometida nas fotos. Saí da foto. Nossa, parece que acabou ali. Eu falei, não vou bater mais nenhuma foto, não sei o quê. Aquela coisa, né? Resmungando. Pronto, depois disso... Mas eu acho que eu já era tímida também. Mas eu criei uma coisa de... Fiquei muito tímida com tudo. Pra falar em público, qualquer coisa, eu é muito tímida. Eu fui parar com essa timidez mesmo em 2018 pra 2019. Que eu fui parar realmente com essa timidez. Mas antes eu já ia, né? Nesses atos políticos. E eu sempre gostei das viagens. Viagens pelo interior. Eu adoro, né? Aí eu sempre gostei muito, mas eu não ia tanto porque eu era criança. Então, minha mãe não deixava eu ir. Até porque ela não ia estar. Só que a primeira viagem mesmo que eu fui... Quando eu fui a primeira, pronto. Não queria mais sair daquilo. Foi em 2018, né? 2018 teve. Aí eu fui. Foi em São Caetano, eu acho. Alguma cidade, assim, que eu fui. Aí eu amei. Acho que foi daí que eu realmente quis. Eu falei, nossa, eu quero participar mais. E eu falava, nossa, eu espero que meu tio não venha pra isso, mas que ele venha pra deputado. Porque essa viagem, esse
Esse político viaja pelos interiores, é o que eu quero viajar no interior, não quero ficar na cidade. Tanto é que teve um ano, né, que ele fez algo, era na cidade. Eu odiei, porque eu só ia aqui, tipo, aqui, né, por Belém. Pelas regiões metropolitanas aqui. Não ia pra interior, não ia pra nada disso, que é o que eu gosto. Aí eu comecei a ir mais e... Nossa, o meu Instagram era uma coisa assim horrível. Tipo, 200 seguidores. E eu postando dia e noite coisas sobre política. Dia e noite. Tipo, via 7 pessoas viam aquilo e eu... Mesmo assim, eu gostava de colocar e me sentia um tempo ali me expressando de alguma forma. Então, eu continuei e tal. Até que tinha umas meninas que eu olhava sempre pra elas. Que elas foram, tipo, o espelho. Eu quero estar ali um tempo. Algum dia eu vou estar ali. Era um grupo, aí elas sempre estavam. Até que terminou a campanha, parece que foi uma coisa certa. Eu não sei o que aconteceu, não sei o que elas tomaram nessa campanha. Que terminou a campanha, todas casaram. Foi incrível. Casou, de repente, assim, todas estavam casadas, de repente, todas já estavam com filhos. Aí eu falei, meu Deus, o que aconteceu? É o segredo aí pro pessoal desencalhar, olha aí. Falei, gente, o que aconteceu? E até as pessoas que trabalhavam lá com a gente, né? Que trabalhavam lá, falavam assim, olha, cuidado, viu? Porque falavam pra umas meninas lá, né? Cuidado, viu? Que aquelas lá saíram, já estão com família, tudo, não sei o quê. Eu falei, gente, mas que é isso, né, gente? Mas elas conheceram os maridos na campanha? Não. Mas não sei porquê, mas teve alguma coisa lá que foi depois, ali já, todo mundo casou. Não entendi. Mas todo mundo casou. Aí eu peguei, tá. Aí eu fui, aí eu me mudei pra cá, eu não morava em Belém. Eu morava em Vigia, interior, né? Mas tu é de Vigia? Não, eu nasci aqui, mas eu fui pra lá. Aí eu morava lá, eu morei lá até 13 anos. Até 12, mais um. Eu morei lá e vim pra cá, pra Belém, porque eu ia estudar, né? Aí eu vim pra cá estudar e fiquei aqui e aí começou a campanha política. Não, começou em 2020, teve? Começou. Não, 2014 a gente teve. Não, mas ela tá falando de recente, né? É recente, 2018. 2018. A partir de 2018. 2018 eu participei, antes de vir pra cá, mas foi pouca coisa, foram 2 coisas só. Ela tá dizendo dessa última campanha, foi em 2020. A última foi 2020. Foi 2020. Aí eu vim pra cá, 2019, tudo, uma correria, eu não fazia nada, absolutamente nada. Era uma rotina chata, eu não gostava. Eu praticamente dormia, né? Aí almoçava, dormia, aí acordava, ia pra escola, voltava, almoçava, dormia, tinha que fazer, dormia de novo e ia pra escola. Tipo, era só isso, só casa, escola e igreja. Eu ia pra igreja à noite alguns dias da semana. Então era só isso. Aí quando chegou no final de 2019, a gente já começava a falar, olha, vai ser o ano da política, o ano de não sei o quê, o ano daquilo. Foi a campanha pra prefeito, né? Aí começou aquela coisa, vai ser o ano disso, o ano daquilo. Só que ao mesmo tempo eu falava assim, nossa, eu já desiludida. Eu falei assim, não vou. Porque eu tô estudando, eu não vou conseguir estar com eles lá, mesmo morando aqui em Belém, e estudando ao mesmo tempo, que foi o que aconteceu. Eu não fui, né, praticamente nada, porque... Aí o ano mesmo, eu acho, que eu mais participei foi esse. Quando... Foi esse, foi 2020? 22. Foi. Acho que foi o ano que eu mais... Não, o ano que elegeu o Bolsonaro. Foi ano passado, né? 2022. Sim, tivemos eleições no ano passado. 2022. Não, mas aí foi pra reeleição, que no caso não então aconteceu. Tá falando de 2018. Então foi 2018, eu que tô errando as datas, foi 2018. Não, então foi 2018 que eu comecei mesmo valendo, tipo, agora eu vou. E fui pra tudo. E... Já pode entrar em assuntos? Já. Aí eu fui pra tudo. E eu lembro, nessa minha escola, era a escola do estado. Era lá em Vigia ainda. E lá tinha os professores, que eles... Até então eu não tinha muito, assim, conhecimento sobre o que o professor podia falar na sala e o que o professor não podia. Sobre o que era o papel do professor e o que ele não podia falar em sala. E eu não sabia, e eu também não importava muito, né? Eu só me divertia, era só minha infância ali. E eu tava estudando, tava no 8º ano, eu acho, estudando lá, e eu comecei a me envolver mais. Então eu comecei a assistir mais vídeos. Comecei a assistir muitos vídeos sobre alguns assuntos. E tinham assuntos que já começaram a ficar mais polêmicos, né? Nessa época de 2018. E começou a surgir um cara do nada. Tipo, pro Brasil todo, uma pessoa do nada. Surgiu, que ninguém conhecia e tal. Mas muita gente foi pesquisar o que ele era, né? E aí eu comecei a buscar mais, mesmo sendo ali
criança, acho que 12 anos, né? Comecei a procurar mais e comecei a ver assuntos que eu falei, gente, mas o que isso tá acontecendo? Porque eu fui criada num lar cristão, digamos assim, né? Não nasci no berço evangélico, porque meus pais não são os dois, mas a minha mãe é. Então, desde que eu me entendo por gente, eu já tava na igreja, já participei de coral infantil, tudo isso. Já participou de EBF? Sempre. Já comeu lanche de EBF? Muito. Já Nossa. roubou lanche de EBF? Não, porque eu era muito medrosa. Aí eu comecei a assistir vídeo e tal, aquelas coisas lá de querer saber mais, ou querer saber falar se alguém me perguntasse, coisa que não ia acontecer. Eu era criança, quem ia perguntar algo, né? Pra uma criança. Aí eu peguei, e tinha um professor meu, eu lembro, era de geografia, se eu não me engano. E era o professor que eu mais gostava. Era o professor que era o paizão lá. Todo mundo chamava ele de pai. Espero que ele não veja isso. Todo mundo chamava ele de Ninguém pai. vê isso aqui. Eu E já aí- vi tudo, foi quando ela descobriu que as pessoas que ela gostavam eram tudo esquerdoso nojento. Exatamente. Oh, meu Deus do céu. Nossa, eu amava esse professor, ele era tipo o pai lá. E tinha um professor que era um que todo mundo falava mal, mas eu gostava, era de matemática. Falavam muito mal dele, porque ele era isso, ele era aquilo, ele era brabo e tal. E ele foi dar aula e a gente se deu muito bem. Tipo, com aquela amizade, tipo, nossa, eu tenho um professor que é meu amigo e tal. E aí, esse professor, ele começou, não sei, a aula não tinha a ver com a aula dele, nada com a aula dele. E ele começou a falar mal do governo que poderia entrar. E eu fiquei vendo aquilo, eu falei, gente, eu vou sair dessa sala, porque eu não vou ficar escutando isso. Que eu sempre fui muito, assim, tipo... 880. 880. Aí eu falei, eu vou sair da sala, porque eu não vou ficar aqui escutando isso que esse professor tá falando, eu não quero escutar isso. Aí eu peguei ele falando lá coisas ruins. Aí eu falei, gente, que isso? Por que ele tá falando essas coisas aqui? E a maioria dos alunos é aqueles alunos lá, Maria vai com as outras, né? A maioria dos alunos são assim. Não sei por quê, não sei se é o pai que não ensina em casa, não sei. E os alunos iam na dele, né? Eu falei, gente, mas... Aí eu peguei e falei assim, quer saber? Porque esse meu colégio não tinha muito aquilo de uniforme, né? Era a blusa do uniforme e o resto podia vir como quiser. Calça, tênis. Eita. Não era short, não, Aham. era calça. Não podia calça rasgada, né? Mas podia calça e tênis e tal. Aí eu falei assim, mas algum dia eu vou falar que o meu uniforme tá sujo, eu vou vir com a camisa do Brasil. Já comecei com esse negócio lá. Começou a planejar Ih, o olha aí, golpe de ó. Estado dentro da escola. Aí eu Tá falei vendo assim, só, meu Deus eu vou do ver céu. um dia que eu É vou... golpista, né? É, essa A minha blusa vai estar suja, eu vou vir com a camisa do Brasil. Esse professor vai ver. Aí eu peguei, e esse colégio tinha muito corredor, o corredor era enorme. Eram vários corredores, assim, muito enormes os corredores. Aí eu falei, eu vou, esse professor vai ver. Aí eu comecei, assim, mais atuante no meu Instagram, pra mim, né, mais atuante lá. E eu comecei a postar muita coisa. E ele via as postagens. Curtia ou não? Não, nada. Não, aí eu tinha Facebook ainda nessa época, agora eu não tenho mais. Eu tinha Facebook, e aí ele... O Facebook tinha aquela reação que tu escolhe qual reação tu Aham. quer. Se era ruim, triste, sei lá. E ele colocava ruim na reação de algumas coisas. Não era postagem minha, era o que eu compartilhava, Sim. né? Que o Facebook tu compartilha. E ele colocava coisas ruins. Aí eu falei, gente, que esse professor. E aqui no colégio alto, amigos. Aí eu falei, gente, mas eu sou, tipo, eu me olhando de fora, mas eu sou pequena, eu sou criança, como é que ele tá fazendo isso com o meu Facebook? E eu começava com aquilo, não deu em nada. Acabou o ano, Bolsonaro ganhou tudo. Aí, antes dele ganhar, eu já tinha me mudado. Eu vim pra Belém, acho que em novembro. Ou no início de dezembro. Não. Eu vim no final de outubro. Que é quando acontece a eleição. Aí eu peguei, quer saber? Eu mandei pra ele no direct. Ah, mas já quer arrumar confusão, olha aí. tá Aí eu vendo mandei só? pra ele no direct, né? O Bolsonaro ganhou tudo, aí eu tava na doca, aquela Ela mandou felicidade. chupa, professor. Todo mundo na doca, aquela felicidade, gritando. Gente. E não consegue ouvir nada de tanta coisa, barulho. Aí eu peguei, só fiz compartilhar. Eu compartilhei tanta coisa nesse dia que depois eu fui olhar e eu falei, pra que isso? Passando vergonha sozinha. Aí eu peguei, como ninguém via, eu mandava nos direct. Aí eu peguei, selecionei o dele e mandei. Ele viu. Aí eu não lembro se ele falou alguma coisa, ele falou, que isso? Tipo, que isso, então? Tipo, pra que isso? Alguma coisa assim. Aí não demorou muito e depois... Ele já tinha visto, aí eu cancelei o envio, né? Que o Instagram tem esse negócio, cancelar envio. Eu peguei, cancelei o envio, mas acabou por aí, ninguém se falou mais. E esse professor de matemática... Eu era muito ingênua, assim. Tudo pra mim valia muito. Tipo, amizade valia muito, coisas valiam muito, aquele negócio do dedo valia muito. Mas não vale, não? Não, pra mim ainda vale. O negócio do Pra dedinho mim também vale. valia Isso aí também. muito, né? Isso aí é convenção aí, o meu mundial. professor, ele foi meio ignorante comigo, Ixi. esse de matemática. Aí ele saiu da sala, que acabou o horário dele, e foi pra outra. Eu fui conversando com ele, que eu sempre ia assim, conversando e levava ele até outra sala. E era nerd que gostava do professor. Queria ponto, Não, Thiago. eu Que isso aí, era- eu era queria ponto. inteligente. Era, não é mais? Não. Ixi, É, coitado. aqui eu cheguei aqui, eu quebrei a cara. 7 vezes 8.
Não faz isso. Ao vivo. Ao vivo a gente desmascara. Não pode, você vai passar vergonha assim, cara. Não pode, assim, tu vai queimar, né, filme. Mas... Não pode ser bonita e inteligente. Não pode ser bonita e burra. Eu tinha concordado com a primeira questão. Também. Fazia mais O sentido. negócio que a autoestima tá... O negócio... A gente trabalha isso em casa. Mas não se preocupa, aqui a autoestima vai embaixo Não, dos convidados. sim, então eu prefiro ser inteligente. Ó, perfeito. Aí eu Adiante. levava o professor, eu tinha essa coisa de nerd mesmo. Só que eu era, tipo, eu era bagunceira na minha sala, mas eu sabia. E Estudava. Só que, às vezes, eu servia de uma influência. Às vezes. Não porque eu queria bagunçar, mas na hora que chegava o pré-teste, prova, eu acertava. E o pessoal que andava comigo, Se que ferrava. ficava na bagunça, não conseguia. Trouxas. Porque eu lia em casa, eu estudava em casa um pouco, muito. Né? Estudava em casa. E matemática, eu tinha muito aquilo com o professor. Não entendi, vou com o professor. Não entendi, vou com o professor. Sempre. Eu não batia a cabeça em casa, eu ia lá com o professor, né? Então, tinha um pré-teste, eu me lembro até hoje, que ele fez 2 pessoas só da sala que tiraram a nota. O resto tirou abaixo da média. Eu já vi muito isso. E ele brigou na hora na sala. Eu falei, meu Deus, eu não sabia a nota, né? Ele falou assim, parece que eu dei aula só pra fulano e fulana. Que era eu e uma amiga minha. A gente estava na frente, primeira cadeira. E algumas aulas eu ia lá pra trás. Mas aí já era aulas que não... tipo, arte e música, eu não gostava. Ninguém dá valor em arte, cara. Aí eu ficava História lá tu atrás. sentava onde? Não, em todas eu sentava na frente ou na segunda cadeira. Ah, tá. Aí eu briguei com o professor, mas foi coisa assim... que eu acho que ele tava no dia mal. Uhum. E eu fiz assim pra ele cortou. Aí tu acabou o mundo. Não, porque... Exatamente. Por isso que eu falo que eu sou 880. Se acabou a amizade, aconteceu, eu não falo. Tipo, acabou. Acabou. Ou então, conheci alguém, deu errado ali, tipo... Tá, ponto. Foi o ponto mesmo. Não tem aquela reviravolta e tal. Acabou, tá. Ou então se fala normal, mas não é a mesma coisa, sabe? Ferrenhamente decidida. Aí aconteceu isso com esse professor, aí Deixa eu te ele... perguntar uma coisa. O teu professor de geografia lá, ele não se vingou agora quando o Lula ganhou? Sim, eu vou falar. Eu tava esperando, eu tô esperando por isso. Reviravolta! Eu tô esperando por isso. Não, desde ele quando não contou se essa história. vingou, né? Aí tá, só pra fechar. Ele pegou, cortou. Aí eu não falei mais com ele, nunca mais. Aí eu vim morar pra cá, eu tava no shopping, eu vi ele. Aí eu falei, gente, será que eu volto lá só pra falar? Aí eu voltei, né? Fui humilde. Voltei lá, aí eu abracei ele, me olhou e falou assim, caramba. Corta de volta pra você. Recorta aí, mas refaz o reverso. Pronto. Esse professor foi aí esse ano ainda. Não, ano Geografia. passado. Ele se vingou, ele mandou um direct pra ti Não, também foi ano comemorando. passado, ele não mandou o direct, mas ele foi na minha postagem. Que eu respeito muito isso, tipo, a tua opinião é a tua, a minha opinião é a minha. Uhum. E tipo, se eu não concordo com algo que tu postou, algo que tu fez, eu não vou lá e falo, olha, não gostei, faz direito, ou então refaz, ou então não concordo, eu passo. O que eu gosto, eu vou lá e falo, olha, gostei, massa. O que eu não gosto, eu só pulo, vou pro próximo. Ele não. Eu postei aquela coisa lá que era uma frase lá do Lula. Eu sei que era um vídeo cortado. Aquilo foi um... Não lembro o que foi uma coisa lá do Haddad, em São Paulo, que teve. Uhum. E ele tava. E aí foi uma coisa lá e ele pegou o microfone pra falar, né? Pegou pra falar. Companheiros. Exatamente. Aquilo é 1 hora, né? Não sei quanto tempo era. Depois disso eu fui pesquisar. Era 1 hora e pouco, era muito tempo. Era tipo um horário de um programa todo, que era lá, toda a comemoração deles, não sei o que era. Era um negócio, ato político, né? Pra querer votos pro Haddad. Uhum. E aí ele pegou e começou a falar. E aí ele começou, pode falar, né? Que pobre é igual papel higiênico, que é isso, que é aquilo. Foi essa parte. E aí eu tinha esse vídeo. Uhum. Aí eu peguei, como eu tinha acesso a muitos vídeos, o meu celular até agora, se for olhar, não sei, mais de 20 grupos. Aí tá tudo arquivado, todos os grupos são arquivados, e aqui na página inicial é pessoas que eu converso e grupos assim entre amigos, né? Mas de política tem uns 20, é tudo arquivado. E lá, eu só ia lá pra pegar conteúdo e ver o que tava acontecendo. Pegava conteúdo, às vezes brigava lá, que tinha umas brigas nesses grupos, como tinha. Brigava lá, pegava os vídeos, olhava o vídeo, né? Que eles pensam que eu só pegava, encaminhava o vídeo, eu assistia, via o que tava falando, procurava uma legenda ali, colocava e postava. Só que dessa vez foi tão assim impactante o vídeo que eu falei assim, porque tem uma página no Instagram que é sobre política e eu tô nessa página. Muita gente não sabe, mas eu estou por trás dessa página. Como é o nome da página? MJC Pará. Não, é mjc.pa. Eu já sei qual é. mjc.pa. Aí, ela foi, acho que foi em 2018 que a gente criou ela. Eu e mais 2 meninas.
Se inscrevam aí nessa página, por favor, galera. A gente tá meio parado agora, mas a gente vai voltar. Aí eu postei lá, só que quando era coisa muito boa, eu falei assim, não, tem que postar no meu também. Eu peguei e postei no meu. E eu não postei só nos stories, eu postei no feed. Aí esse professor foi lá, aí ele falou assim... Ele mandou algumas coisas lá, que, tipo, que eu tava errada, que eu tinha pegado o vídeo cortado, que era não sei o quê. Aí ele começou a falar lá e eu falei que era editado. Aí eu falei, gente, mas é a voz do cara. Eu vou editar em casa a voz dele e colocar no vídeo. Tipo, mesmo que fosse uma imagem em preto e só a voz dele, Só a gente o áudio. sabe que é a voz, né? Só o áudio. Aí ele começou a falar lá e eu falei assim, olha... Aí eu pesquisei. Eu falei assim, quer saber? Eu vou pesquisar. Pesquisei lá no Google, que é o nosso traidor. Fui lá no Google, pesquisei no Google e fui pesquisar qual era esse... Vídeo. Não, o que era esse dia. Uhum. E era, eu lembro até hoje, era algum... Não lembro qual é o nome, eu tô esquecendo a palavra. Não sei se é... Não sei qual é o nome que a gente fala, esse ato. Tava acontecendo lá, eu pesquisei. Eu só fiz copiar e colar e colei lá no Instagram e mandei pra ele, olha, é sobre isso, isso, isso. Então, quando o senhor quiser falar, o senhor pesquisa também e venha falar o que é. Porque, realmente, às vezes eu falo assim, mas não é que seja ignorante. Às vezes que é algo muito simples. E a pessoa vem, tipo, se fazendo de sonso, sabe? Aí eu falei assim, olha... Esse vídeo, eu coloquei lá, esse vídeo é sobre isso, isso e isso, não tem como eu editar porque é a voz da pessoa. Então, mesmo que tivesse sem imagem, é a voz. Então, quando aí ele falou, quando quiser postar alguma coisa, tem que pesquisar a fonte, não sei o quê. Aí eu falei assim, não quer a fonte? Eu vou pegar. Eu copiei a fonte, coloquei lá nos comentários. Tá aí a fonte, então se o senhor quiser assistir, tá aí a fonte, pode assistir. Mas foi só isso, não foi nada assim muito... Aí não veio pra se vingar. não foi uma vingança. não foi bem. Não Aí... Tá. Eu teria me vingado de ti. Chupa. Sim, Eu teria... Pô, tu me mandou comemorando no dia do Bolsonaro, eu ia te mandar comemorando no Lula também. Mas É claro que eu muita faria gente isso. desacreditou. Eu tenho certeza que eu conheço tenho muita gente petista perto de mim. Eu não gosto de falar essa palavra, né? Que acho que ofende um pouco eles, mas muita gente que é pró-Lula. E ficou surpresa com a vitória dele, não acreditava. Muitos petistas falavam, gente, como assim? Eu conheço gente que falou isso. Falou assim, gente, mas um senhor até de idade, ele falou assim, nossa, mas como ele ganhou? E ele era petista. Como ele ganhou? Então toda aquela multidão era falsa? Ele falou, aquele público era falso mesmo? Ele falou, né? Então é aquilo, né? Tá ali, só não vê quem não quer. Mas Aquela cuidado, porque o cara pode cancelar Alexandre de Moraes, aí pode cancelar esse vídeo, prender a gente, porque não pode mas era duvidar das eleições. Era um girassol. Como ele falou, era uma plantação de girassóis, não é? Isso. Plantação de girassóis. Então, se o Lula ganhou, as eleições estão aí, né? As urnas são confiáveis, né? De São. acordo com o Alexandre de Moraes, são confiáveis. Então, tu é ativista. Tu queira ou tu não queira, tu é ativista. Mas tu acha que é por influência da tua família, pelo teu tio ser envolvido com política, ou porque tu realmente se interessou? Por ser desse lado ou por estar na política? As duas coisas. Eu acho que por estar é porque acho que desde criança eu sempre ia em tudo, mas por esse lado eu acho que é porque realmente tive o senso de olhar que esse é o lado certo foi e o uma lado do decisão outro. tua, foi um caminho que tu seguiu. Como Se todo mundo da tua família fosse de Sim, já esquerda, fizeram essa pergunta. tu seguiria pra direita? Seguiria. Assim como eles falam, se político tal errar, tu vai também condenar com os outros? Sim. Se ele errou, tá. Ele errou também. Eu não vou lá passar o pano embaixo. Olha, ele errou, mas foi isso e aquilo. Não, sabe? Então, se toda a minha família, até os que eu olho como referência, de repente, sei lá, rebanasse se fosse pro outro lado, e eu acredito nisso aqui, é muito difícil. Tipo, numa briga, se eu acredito em algo, eu vou até o final, naquilo que eu acredito, não importa. A pessoa pode estar ali, um público falando que não é aquilo, mas se eu acredito em algo, eu continuo no que eu acredito. E Barra, me bateu uma dúvida aí, porque a gente tem a nossa opinião, a gente tem a nossa visão política aqui do negócio, acompanhando aí de décadas, não é de agora, não. Mas assim, tu acha que hoje, né, o adolescente, o jovem, de uma forma geral, ele tá se interessando mais por política, ou é apenas aquele ainda, a maioria vai com as outras, tipo time de futebol, eu vou torcer pra esse, eu vou levantar a bandeira pra aquele, e não lê nada, não procura saber de nada? Não querendo julgar jovens, mas porque já teve uma época que falaram isso, esses jovens de hoje em dia estão perdidos. Eu chorei quando a pessoa falou isso. Não na frente da pessoa, mas eu chorei quando eu cheguei em casa. Eu não sei porque eu nem sou assim, tão sensível e tal. Mas eu comecei a pensar naquela frase. Eu falei assim, meu Deus, é isso mesmo. É isso que tá acontecendo. Eu falei, mas eu não quero que isso aconteça. Eu também faço parte dessa geração. Desse público que essa pessoa falou isso. Será que ela tá falando isso pra mim também? E eu fiquei ali com aquilo na cabeça, mas eu acho isso. Mas assim, eu nem culpo tanto os
dessa geração, mas os que estão ensinando essa geração. É o que eles... que não tem, É o que é. né? É o que É eles o que eles estão aprendem. sendo ensinados. E não só em casa, na escola, né? Televisão, cinema, teatro. Tipo, antes de vir pra cá, eu falei assim, nossa, Diogo, me fala uma semana antes Pra eu estudar. pra me estudar, pra me ver aqui, algumas coisas e tal. Ele me falou, acho que uns 4 dias antes, né? Sim, é sempre assim. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, e agora? Mas a gente tá pegando levíssimo. Não, aí eu ali, né, com o meu coisa ali, com o Nicolas Ferreira, que eu gosto bastante, e a Ana Campagnolo, eu gosto também. O Nicolas, que eu vejo ele antes dele ser vereador. Eu já seguia ele. Uhum. E ele repostou um vídeo meu, tá? Meninas que gostam do Nicolas. Ele Casou, né? casou. Ou seja, beijo pras meninas. Beijo pras sócias. Sócias. Pois é, foi um vídeo sobre aborto até. Que eu fiquei tão... Era um vídeo de mais de 1 minuto. E eu assisti todo aquele vídeo. Eu falei assim, gente, esse menino tá tudo certo. Tudo certo. Uhum. Aí eu gravei a tela do vídeo durante 1 minuto e pouco. Uhum. Cortei as abas e postei nos meus stories um por um. Todinho, como se alguém fosse ver tudo, né? Como eu vi, não sei. Aí eu marquei ele, quase tudo. Ele Mais de ele 1 tinha minuto que ou mais de 1 hora? Mais de 1 minuto. Não, que nos stories não eram só 30 segundos antes. Ah, sim. Aí eu coloquei lá, também marquei ele em tudo, né? Eles tinham que repostar pelo menos um. Aí depois disso veio a campanha de vereador e tal, aí ele ganhou, né? Graças a Deus. Aí tu falaste num assunto interessante aí, a questão do aborto. Né? Ah, olha. Mídia, diversos políticos propõem que o aborto é uma questão de segurança pública. De saúde pública. Saúde pública, né? O que tu acha? Já briguei na escola por isso. Já Nessa brigou? escola atual. Sério? 2019. Como foi essa briga? Não, aí só pra responder, que Certo. eu esqueci de responder dos jovens, né? Certo. Mas eu acho que muitos jovens hoje em dia sim, Maria vai com as outras. Muitos são. E engraçado que esse Maria vai com as outras sempre prevalece mais do lado de lá, né? A gente já percebeu. Eu percebo isso. Eu não sei. Eu sei por quê. Eu sei por quê. Eu tenho uma teoria também. Eu sei por quê. O que as pessoas preferem? O trabalho árduo? já Ou me o caminho falaram. estreito da verdade? Ou o caminho largo e fácil da mentira? Escutar boas Exato, coisas, que nem- conversa fiada. Que nem tem aí, geralmente, o povo, que a gente vai na rua ali, sábado, por exemplo, ou sexta. Ou então um dia de semana qualquer, tu vai num canto, tem ali os pingus. A gente olha pras pessoas, tu vai lá falar. A maioria ali não vai ser bolsonarista. Não que, né, a gente pode falar nada eu mais conheço que... de pinguço bolsonarista. Não, pois é, eu também conheço. Aí eu tô falando só um exemplo, né? Aí a maioria tá ali, é aquela coisa, tá satisfeito com o seu trabalho e tá satisfeito que trabalha ali, recebe um salário razoável e depois tá ali bebendo, fazendo o que quer. Tipo, a pessoa tá satisfeita com aquela vida, a pessoa não quer avançar, não quer melhorar de vida, ela quer só se manter. Que é o que eu vejo hoje em dia, a pessoa não quer procurar ter algo, ela só, se isso aqui dá pra me manter, que eu não tô passando fome, tá bacana. É isso, faço L, é assim. Então, geralmente elas não estão procurando, eu quero empreender, eu quero ter mais isso, eu quero procurar crescer de alguma forma ou até pra ajudar outras. Elas só se contêm com aquilo que já tem. Eu acho que na questão do jovem é um pouquinho mais complexo do que apenas isso, embora isso também seja relevante para essa causa. Mas muitos jovens são de esquerda e eles nem percebem que são, na verdade. Sim. E outra coisa também que puxa os jovens pra esquerda, cara, porque, venhamos e convenhamos, de certa forma, é mais cool, divertido. É mais aquilo, é mais a bagaceira. Mais a mas pode bagaceira, sair, ser de sei o quê, esquerda e tal. Pode fazer tudo. Pode fazer tudo e tal. Então, e o jovem, ele é atraído por isso. Pode entre aspas, ser uma armadilha? Pode. E é. Mas atrai, cara, o jovem. O jovem, ele se afasta daquilo que é muito quadrado, muito certinho. Que é muito, E aí que é uma coisa interessante, né? Historicamente falando, a contracultura deu uma volta, assim, absurda. Se antes era o cara ser hippie, era ser punk, não sei o que, e não servir ao exército, e cortar o cabelo e ir pra faculdade... Hoje o cara ser da contracultura, ele ser crente, ele querer uma família, ter um emprego... A inversão, né, dos valores. É uma coisa absurda. Hoje em dia o diferentão é o que antes era o normal, né? Sim. Exatamente. Antes o normal, hoje em dia é o diferente. Se a pessoa é mais quieta, mais na sua, mais não sei o quê, mais certinha, ela é diferente do grupo, né? Agora, Se tornou minoria. quem faz o errado, faz tudo, é o... Só que, é na o- verdade, é o eu normal, acho que ainda hoje em assim não dia. se tornou minoria, só que é uma maioria muito silenciosa, entendeu? eu Essa também galera acho muito fica muito. É silenciosa. uma galera que fica na dela. Já essa galera que são os diferentões,
Quanto mais exposição, Eles- melhor. Quanto mais é, vídeo, é barulho. melhor. é muito barulho, é muito, Muito barulho. sabe, eles são muito atuantes e muito militantes, e eu acho que é o que falta pra uma galera mais conservadora, atuar e militar mais. Eu fui descobrir esse ano alguns amigos meus que eram É muita gente incubada. petistas. É E eu falei, gente, como assim essa menina pode ser? Como esses meninos podem ser isso? Sim. Se eu já andei juntos, já vi os assuntos, não tem nada a ver. Mas às vezes até vi os vídeos, Uhum. coisas. Ou ganha mais curtida, ganha mais isso, ganha mais aquilo. Ou tá mais bem vista que os Uhum. outros, né? Essa questão do homem feminista. Não dá. Isso aí Não tem dá. chance com as Não garotas? dá, não dá. hoje? Zero. Nossa, Não, zero. não tem chance com ela, né? Mas com as feministas tem, mano. Será? Claro. Clica aí se você for feminista, escreve aí embaixo. Algum feminista teria chance? Eu duvido. Claro que teria. Eu duvido. Ou tu acha que os caras vestem saia à toa porque Nossa. querem? Esse negócio do homem... Gente, eu não sei como foi que começou isso aí. Tem até aqueles vídeos, né, do Instagram que aparece assim, como a gente saiu disso. Uhum. Aí aparecem lá umas roupas bem assim, o cara Sim. bem vestido, né? Que As eu me mulheres. interesso pela pessoa, Uhum. às vezes não é tanto a aparência, assim, de beleza. Mas se a pessoa for bem vestida, eu já tô ali. Eu falei assim, já dei uma olhada, assim. Nossa, se veste bem. Nossa, olha isso e tal. Aí, do nada, vem um cara ali com a saia, com aquela sandalinha rasteira, né? Aí coloca ali uma blusa mais colada aqui, um cropped por cima. Que coisa estranha. Aí uma gente. tiara na cabeça. É, tá balando ali. O negócio tá estreitando, né? Porque quando a gente quiser casar, cadê? Não tem, Não não vai tem. ter, né? Não Ficar tem mais sozinho. jeito. Olha, Diogo, tu tá dando muito pitaco E o que é? homens que estão bonitos ou Feminino. feios. Eu? Não, É. quando que eu falei que o Ela homem tá bonito- falando que ela tá dando um estilo de homem, tô falando que coisa horrível. Mas é horrível, eu vou dizer que é bonito um troço desse aí. Quem feio. tem que dizer que de repente tem mulher que acha bonito. Ah, Deve ter. Não, tem mulher. Será? Que, tem Lógico. mulher que Eu preciso tá fazer. defendendo muito. Não, eu né? preciso fazer papel do É. advogado do diabo. Senão vai ficar igual no BBB, todo mundo. É, todo mundo pensa Ah, eu igual, acho. Eu já teria desligado esse podcast se tivesse todo mundo concordando. Sim. Não acho nem. Esse negócio aí do homem feminista realmente é. Assim, não tem como. Né? Eu nem olho. Eu passo do meu lado e falo, meu Deus. Tá, mas quer me a gente jogar falou no que ela não lixo, né? respondeu sobre o aborto. Não concordo. Não concordo. Nenhum. Não adianta, pode vir quantas Nem- pessoas é- vierem aqui na minha frente, Sim, tu disse sentarem que e falar. teve não briga em concordo. escola, alguma coisa assim sobre isso? Como foi isso? Foi em 2019, né? Uhum. Foi em 2019, foi com uma menina da minha sala, era minha amiga ainda. Quer dizer, ela era falsa amiga. Ixi. Não que eu não goste dela, mas se eu falar hoje em dia é oi, normal. Eu era aluna nova no colégio. Tá, quando eu entrei no colégio, não falavam comigo, porque eu usava um iPhone 7, que já tava surrado, bicho. Já tava sem capa, todo arranhado. Que eu colocava no bolso sem capa, então arranhava. Toda vez que eu tirava e colocava, ele arranhava. Não falava comigo por isso, porque não tinha capa o celular. E porque eu usava um estojo de pelúcia. O Gente! estojo era muito fofinho. Não era um estojo, era uma bolsinha. Mas eu falei, nossa, ele é tão fofinho, eu vou usar ele como estojo, porque cabe tudo. Coloquei ali. Coloquei o celular em cima, que era pra não arranhar na mesa. Menino, não falavam comigo. Só quem eram meus amigos falavam, tal pessoa falou que não fala contigo por isso, por aquilo. Aí eu falei assim, tá, e aí? Eu sempre fui assim, tipo, não... Uhum. Se a pessoa não gosta, tá bom, não tem problema, eu não vou ali fazer nada. Aí por isso, tá, não falava comigo, e aí com essa garota, ela não foi que ela gostou de mim, eu fui com ela porque eu fui tirar dúvidas com ela, que no colégio militar tem aquilo, os alunos tutores. Eu fui com ela, falei, olha, não tô entendendo isso. E ela, muito boa, a gente criou uma amizade boa. E aí, de repente, ela tocou nesse assunto no intervalo. E aí, deu uma discussãozinha ali entre mim e ela sobre isso. Que ela começou a falar, mas... Não sei o que, eu falei assim, olha, eu não concordo. Aí começaram a entrar até no assunto de pessoas que... homossexuais, entraram nesse assunto também. Aí eu falei assim, olha, eu respeito todo mundo, mas eu não concordo. Eu só falei isso pra ela. E ela não gostou. Aí ela entrou no assunto de aborto. Eu falei assim, olha, mas isso eu não concordo. Não tem como nem respeitar isso, eu não concordo. Não tem como, eu não concordo com isso. Aí ela começou a jogar assunto lá. Eu falei assim, mas não quer dizer que se uma menina jovem, como a gente aqui, aconteceu uma violência com ela, tu vai querer que ela segure a criança por isso, por aquilo? Velho argumento. O velho argumento, eu falei assim, mas tem tantos pais hoje em dia que sofrem pra querer ter uma criança. Tem gente que eu conheço que sofrem, tem pessoas que eu sigo na internet, umas 2 mulheres, eu acho, que elas sofrem muito porque querem a criança e isso também prejudica, né? Quando a pessoa é muito ansiosa pra querer a criança, às vezes não acontece, né? Já foi contestado isso, que quando a pessoa tá com muita ansiedade ou muita coisa naquilo, não dá certo. E ela começou com esse argumento, eu falei, olha, mas tem pais que querem uma criança, tem pais que querem isso.
tem pais que lutam por isso e não conseguem. Aí ela falou assim, mas aí tu quer que a criança... Aí eu falei, e se ela não quiser a criança, ela tem aquela coisa, né? Que nasceu, tu já pode nem querer olhar. Tem pessoa que nasce e a mãe nem quer olhar. Já, não. Leva pra outro lugar, faz isso, faz aquilo. Pode fazer isso. Aí ela entrou nesse assunto, né? Que eu acho meio... muito ali, complicado esse assunto. Ela falou, então tu preferia que a criança ficasse ali numa casa com outras crianças sendo órfã e que... né, que tem crianças que a gente já viu casos de pessoas que nunca foram, né, adotadas. Que continuaram ali, completaram a idade e saíram por conta própria, né? Mas mesmo assim, eu não concordo. E não querendo meter religião no meio, né, nada disso, mas até com os princípios que eu carrego, eu não concordo. Porque isso foi muito batido nesse ano, sobre princípios. Ou sobre aquilo, que é um assunto bem polêmico, sobre... a igreja tá se metendo muito nesse assunto. Só que aí, a igreja também não vota. Quem vai pros cultos, quem é católico, budista, seja o que for, não vota? Ou a pessoa tá isolada do mundo? Porque todo mundo tem o direito de votar, não é o direito de todos. Então, sendo cristão, católico ou qualquer outra religião, a pessoa vota também. Então, ela tem direito de falar e expressar. E já entrando no assunto, né, de política aí lá na igreja, muita gente falava até, quando eu nem abria a caixinha de pergunta, nada disso, porque era horrível. Se eu abrisse qualquer coisa, tinha uma que eu abri e só era paulada. Aí outro dia eu falei que eu tinha esquecido. Mentira. Esperei passar 24 horas e falei que tinha esquecido de responder. Tinha muita gente falando, por que isso, porque aquilo, da igreja tá se metendo. Mas a igreja não tava ali, pelo menos na minha, né? E em muitas igrejas que eu via, ninguém tava falando, olha, eu acredito nisso, tipo o pastor, né? Eu sou amigo de tal fulano, então eu quero que a igreja vote nele. Eu acredito nisso, eu quero que a igreja faça isso. Não. O dever da igreja era só relembrar os princípios que a própria igreja ensina. Nem a igreja, né? O que a própria Bíblia ensina. Porque quem tá na igreja segue o que a Bíblia diz, que é o que eu tento seguir. Então, se na Bíblia fala que alguns princípios da Bíblia ali eu sigo, eu vou seguir aquilo. E se qualquer outra coisa fora distorcer algo ou confrontar algum princípio, eu já descarto. Olha, não dá. Tipo o negócio do aborto. Eu não consigo. Eu vou morrer ali, vou me revirar no caixão, se for. Mas não vou conseguir falar, olha, tudo bem, faça. Não dá. Não vou conseguir. Tu consegue se colocar no lugar, se acontecesse comigo? Eu já pensei. Ou com uma filha tua? Já pensei. Tu já passou por esse processo de... Não, já aconteceu na minha família um caso de uma moça que aconteceu isso com ela. Mas não resultou numa gravidez, né? Graças a Deus. Mas tu já fez esse exercício? Já pensei que se fosse eu no lugar. Mas eu acho que com a mente que eu tenho, não vai entrar em acordo com o que a pessoa que é a favor, ela não vai entender, né? Assim como eles falam que muitas coisas a gente não pode falar porque não tá passando. Mas o psicólogo nem passa por tudo e ajuda a gente em tudo, né? Aí tá. Aí eu peguei esse assunto do... Eu já pensei se fosse eu, no caso. E eu falei, nossa, se eu fosse mais jovem e acontecesse isso comigo, o que eu faria? Porque tem casos e casos. Tem casos de quando é muito criança, quando é infantil ali, que o médico fala, olha, a criança vai morrer, é isso. E tem que acontecer. Tipo, no meu caso, a minha mãe quase que morreu pra eu nascer. E a minha mãe falou, o médico falou, olha, você não vai aguentar até passar de 6 meses, porque a sua gravidez não suporta mais que isso. Caramba. E ela falou assim, mas eu vou continuar até os 6. E foi isso, eu nasci de 6 meses. E eu até coloquei isso, depois que houve muito isso, eu coloquei lá no Instagram, olha, muita gente tá falando isso, mas eu fiz parte de uma gravidez de risco. A minha mãe optou, ela teve a escolha de falar, não, eu posso morrer, eu vou melhor tirar a criança e faz outra depois. Mas ela falou, não, vou continuar aqui até onde eu aguento, até que o médico falou, olha, só até aqui. E foi só até onde o médico tinha falado, e aí eu fiquei não sei quantos meses, passei Natal e Natal, né? Acho que 6 meses eu fiquei no hospital, ou até completar 1 ano, não lembro, pra recuperar. E eu pensando como eu seria, né, de novo, pra não fugir. Com certeza, eu teria aqueles conflitos como qualquer outro adolescente, jovem, passa por isso, que nenhuma jovem quer ter filho cedo. A maioria não quer. Eu tenho amiga que esteve e tá tudo bem, ela é muito feliz. Mas tem muita gente que não quer. No meu caso, eu não queria. Não quero ter um filho tão cedo assim. Depois do 27 eu pensaria. E se acontecesse comigo, eu ia pensar, né? Com certeza. Claro que abortar não era uma opção. Não seria uma opção pra mim, não importa. Se fosse até o pior dos casos pra mim, não seria uma opção.
Porque como muita gente fala, ai, meu corpo, minhas regras, o meu corpo é isso, eu vou ditar o meu corpo, eu não quero ser deformada e tal. Mas e a criança também não tem o direito de pensar? Quando a criança crescer futuramente, ela não vai ter o direito de pensar? E aí muita gente também vê naquela parte, tá, mas a criança cresceu sendo indesejada, sendo isso, e afeta o pensamento da criança e tal. Mas se ela não nascesse, ela ia poder pensar se ela nascesse? Não, acho que não ia, né? Criança... Como essa parte do aborto ser saúde pública? Tipo, pra pessoa tá argumentando isso, ela teve que nascer. Porque pra mim tá aqui falando que eu sou contra ou a favor, eu tive que nascer, né? E tá aqui tendo algum conhecimento pra falar. Então, como é que... Tipo, não vai acabar a população do mundo? Então, como é que vai ser? Tipo, vai Então, ser só escondido, então nasceu a criança escondida. Até aqueles casos que já são legalizados pela lei. Aí eu não posso fazer nada, vou ser presa pelo Xandão. Não, porque tem os casos de estupro. Tem os casos que já... Anencefalia, se eu não me engano, e também se trazer risco à mãe. A mãe. Aí aquilo, ela escolher entre a mãe e o filho. Isso. Então esses casos são legais, mas ainda assim tu discordaria. Eu discordo, porque vai contra meus princípios. Então, por mais que a lei possa falar, olha, tudo bem, mas se a pessoa vier buscar conselho comigo, Tu vai ela... dizer não. Eu vou dizer, olha, a gente pode pensar em outras coisas. A gente pode conversar. Eu vou tentar conversar com a pessoa. Primeiramente, eu vou tentar abrir um pouco a mente e tentar conversar. Teve um caso de uma menina, eu acho que ela tinha 11, 12 anos, que ela sofreu violência. Acho que eu vi isso. E ela foi aconselhada por uma psicóloga, e a psicóloga, na época, aconselhou ela não tirar a criança. Mas ela tirou, não foi? No final, ela tirou porque entraram Até na que justiça. teve uma revolução, coisa toda na frente do Isso, hospital. e essa psicóloga foi perseguida, se eu não me engano, ela perdeu o documento lá que permite que ela exerça a profissão dela, porque ela deu um conselho que não era o que todo mundo esperava. Todo mundo queria, não era o que a pessoa queria. Exatamente. Não, que tem muito isso, né? Fora de questão, se ela O estava conselho certa ou que não estava serve, que eu errada, não mas quero foi o é conselho errado. que ela deu pra criança, foi, olha, pra criança e pros pais da criança, mantenham a gravidez. Eu lembro desse caso, mas antes dela, eu defendo ela, assim, não vou defender 100%, mas eu lembro desse caso, mas pra ela se defender, ela falou que ela estudou os laudos médicos da criança, estudou tudo e disse que, tipo, a criança conseguiria pelos laudos médicos. Não é uma pessoa falando qualquer. Não é eu chegar lá e falar, olha, você vai segurar assim. Chegar na criança e falar isso. Não, era o que os laudos médicos falavam. Que a criança conseguia, que era isso, que era aquilo. E ela foi por isso, né? Eu creio que ela foi por isso. E ela se defendeu tecnicamente, né? Ela se defendeu tecnicamente. Com a criança. Mas eu sou... Mas ela foi muito perseguida por fazer isso. Então, Aí que eu acho que... Cadê a tal da liberdade de opinião? Tirando a parte já do profissional dela, né? Mas se depois ela futuriza, olha, acabou, não tem mais emprego, você não é mais psicóloga. As pessoas, mesmo assim, continuavam perseguindo cancelaram ela né? na vida, entendeu? Já é. E ela tinha uma questão técnica pra explicar, né? Mas mesmo assim perseguiram ela na vida. Mas esse tipo de posicionamento que tu tem é um posicionamento muito difícil e corajoso, entendeu? Hoje em dia, assim. Eu acho difícil até quando pra argumentar. E precisa de, mais do que tudo, coragem. Eu acho. Infelizmente, talvez existam muitas pessoas que pensem como tu, mas nem todo mundo tem a coragem necessária pra fazer, porque tem muita coisa a perder, tá entendendo? Tem. É difícil. A gente pensa que vive num estado de liberdade, mas a gente não vive, porque... Não é um estado democrático de direito? Não tô nem falando da questão da democracia, mas mesmo que a gente viva numa democracia plena, entre aspas, mas tu tem que ter emprego. Que tu vai falar uma coisa que teu chefe discorda, e aí tu perde teu emprego. Tem que ser concursado. Entendeu? Então, cadê a liberdade? Tu não consegue falar sobre tudo porque tu tem a tua vida, entendeu? Porque tem a falsa liberdade. Né? Isso. É aquilo, quando vem alguém aqui e fala, olha, não quero falar sobre isso. A falsa liberdade. Exatamente. É a nossa falsa liberdade. Se tu começa uma conversa planejando o que pode e o que não pode falar, então já tem alguma coisa errada aí. Ou então pega uma pessoa de renome pra querer falar, ela não vai querer falar sobre alguns assuntos. Porque ela tem medo muito de se mais queimar depois. a perder, né? Ela vive do público. Falamos de aborto. Essa questão da religião também. Tu acha que hoje ainda continua sendo relevante para o público adolescente e jovem a questão religiosa? Porque o que a gente vê muito na questão da mídia é que é algo de fanático, é algo com gente antiga, ensinando valores antiquados. A igreja, de repente, não se enquadra mais nesse mundo moderno que a gente vive. O que tu acha da questão da religião? Eu não sigo muita religião, né? Não, religião eu falo cristianismo eu nesse sempre sentido. falo muito, até para as pessoas que podem vir me contestar, eu falo, olha, não é sobre religião. Eu tenho fé, então eu sou cristã, porque
porque eu acredito em Cristo, acredito na história, que ele veio ao mundo, morreu por nós, acredito, ressuscitou no 3º dia, acredito nisso. E eu acho que é bom, no meu ver, é bom. É algo que vai completar a criança. Tipo, no meu caso, quando eu tiver meus filhos, eu vou querer que eles tenham isso, pelo menos até a fase ali que eles, se eles próprios, depois de adulto, falam, olha, mãe, eu não quero mais seguir isso. Olha, eu não quero mais. Tudo bem, já é uma escolha dele. Mas eu vou querer passar isso. Eu vou querer que o meu filho tenha ali algo que ele possa estar envolvido ali. Não que ele, não, vai ser, vou querer que meu filho seja pastor, vai ser isso, aquilo. Tipo, não é esse extremo. Mas eu vou querer ensinar ele, eu vou querer falar da Bíblia pra ele. Não é esse negócio do radicalismo que a pessoa faz. É muito extremista, é muito radical já com isso. Não, porque eu fui criada assim e eu tô bem, até hoje. Fui criada sabendo os princípios, sabendo o que a palavra fala. E até um tempo desse eu comecei realmente a me interessar um pouco mais e fui pesquisar. Tanto é que, como lá no início a gente falou, né, que se todos da minha família, ou a maioria, ou quem eu gosto, mudasse de opinião por algum assunto, mesmo assim eu continuaria. Ou como o caso do aborto. Certo. Eu não vou. Mesmo que eu tirar, eu não vou não conseguir concordar porque eu tenho meus princípios. Os meus princípios são pautados na Bíblia. São pautados nos valores sobre família. Que o que mais tem a fé hoje em dia, a religião, o que mais acata ali é sobre família. É sobre você estar em harmonia com a sua família. Então, os meus princípios são pautados nisso. E eu acho bom. Pra mim serviu bem. E falando rápido de adolescente, como a gente fala que geralmente tem muitos jovens mais de esquerda do que de direita, é porque é aquela parte lá, é prazeroso estar daquele lado, é prazeroso fazer tal coisa, é prazeroso ir numa noitada, ter uma festa, tá isso, aquilo, não que seja errado. Mas pra mim é bom, eu gosto de ter algo em acreditar, eu gosto de ter fé, eu acho que isso complementa pra minha vida. E muita gente que eu conheço já veio me procurar, eu fui pra isso, tipo, pessoas que são populares, que foram pra festa, foram pra isso, mas quando chegam em casa, são muito assim, não sei, é o extremo, assim, que a pessoa vem, se fecha toda e fala, meu Deus. E tinha amigos meus que me procuraram pra isso, pra falar sobre isso. E eu conseguia analisar que talvez não teve muito em casa. A mãe não falou, olha, bora ali no culto, bora ali, tá, bora ali numa casa de alguém. Olha, vai ter uma reunião sobre isso, não quer ir e tal. Pelo menos fazer com que o filho se interesse um pouco sobre, eu acho que é bom. Na minha visão, é bom. Dentro da igreja, hoje a gente tem alguns... Hoje não, na verdade, desde os anos 60, 70, a gente tem alguns fenômenos que tentam unir a questão da religião com a questão política. A teologia da libertação é um exemplo clássico disso. O que tu acha do famoso cristão de esquerda ou a feminista cristã? Não existe cristão de esquerda. Tem uma Se a pessoa é de esquerda, ela não é cristã. Eita. Eu já coloquei isso no meu Instagram. Não existe cristão de esquerda. Se tu é de esquerda, tu não tem como ser cristão sendo de esquerda. Não tem. Mas tem gente que diz que Jesus era de esquerda. Era. O Leonardo Boff criou a teologia da libertação em cima Não, disso. eu não acredito, não tem como. Pra mim, não tem como. Porque, gente, é simples. Mas Jesus não partiu o pão? Pegar ali os 10 mandamentos. Não, é claro, eu não vou julgar a pessoa e nem querer chutar a pessoa na rua. Mas não tem como existir uma pessoa que se diz cristão, mas apoia matar criança no ventre, apoia crianças sendo ensinadas na escola, não é sendo eu vou te apresentar aqui, eu sou professora, eu vou apresentar para uma classe o que é tal coisa. Não, eles estão impondo nas crianças, estão falando, olha, isso que é certo, você pode ser isso, você pode ser aquilo, entendeu? Eu não acredito num cristão que é a favor dessas coisas. Não acredito, pra mim não existe. Se a pessoa é isso, ela é falso cristão. Ou talvez esteja equivocada. Ou a pessoa esteja exatamente, Maria vai com as outras. E não se interessou. E quando a gente fala de pastor, bispo e líderes de grandes denominações, né? Aí... E aí? Porque até um tempo, né? Se eu tiver errado, tu pode falar. Tá errado. Até um tempo desse, tinham igrejas católicas que o padre, né, quem dá o sermão lá, nem todos tinham acesso à Bíblia. Era só quem dava o sermão que tinha acesso à Bíblia. Então, a pessoa que vinha assistir o culto, se eu falasse algo errado que não estava ali dentro da palavra, a pessoa ia seguir, porque eu tô lendo. Então, quem tá ali tinha isso, né? Até um tempo atrás existia isso, de nem todos poderiam ter acesso.
Então, depois que todos tiveram acesso, tem até aquilo lá do Martinho Lutero, lá atrás, que ele pregou todos os versículos na frente da igreja e tal. Tem isso. Então, eu acho que quando... É aquela coisa, né? A verdade vos libertará. É realmente isso, porque quem não tinha acesso e concordava com todos os sermões, se a pessoa tiver acesso depois, ela pode ver, olha, tem coisa ali que eu acho que a pessoa se equivocou falando. Olha, tem algo ali que ele fala que eu não concordo. Mas até um tempo atrás não tinha isso, porque a pessoa não tinha acesso ao conhecimento que quem estava dando o sermão estava falando. Né? Perfeito. Então não existe cristão de esquerda. Pra mim não existe. Feminista cristã, existe? Você se considera uma pessoa feminista? Já me falaram que eu cairia muito bem como uma feminista. E ferrenha, Porque antes... Eu tinha um assunto que eu não gostava. Por nada, era aquele assunto de que a mulher, quando casasse, iria... Porque isso não... Me ensinaram mal, né? Me ensinaram mal, me apresentaram mal a ideia. Não me ensinaram. Eu vi a ideia e eu falei, gente, mas eu não concordo com isso. Que na ideia era que quando casar, a mulher vai ser submissa ao homem, aí se aquilo... Eu no 880, eu falei, não vou. Você submissa a macho? Eu falava isso, não vou nem casar. Eu falava, não, de jeito nenhum. Só que quando eu fui parar pra ver que muita gente distorce essa parte. E só que quando a pessoa olha, ela olha só pro seu lado. É aquilo, o meu direito começa quando o teu termina. E a pessoa olhava pra essa parte, olha, porque a mulher vai ser isso, vai ser aquilo. Só que ela não ia procurar ver o que era que o homem deveria fazer. Qual era a missão do homem nessa história aí? Ela só via ela, só era ela. O casamento era ela e ela. Se a mulher é submissa... Porque lá diz que o homem deve honrar a sua esposa, deve amar como Cristo amou a igreja. E quando a gente vê, Cristo amou tanto que morreu pela igreja. Partiu o pão com a igreja, né? Permitiu ser culpado pela igreja. Então a gente olhar assim é um ato muito simbólico, é um ato muito bom. E no submissa não é em outros assuntos que as pessoas pegam. Eu sou submissa, ele vai me bater, vai fazer isso e eu vou ser escrava dele. Não, eu não vejo por esse lado. Né? Não, e é uma submissão... Não é uma submissão imposta. Exatamente. É uma submissão que tu se submete. Se Por entender, né? que o homem que tu escolheu pra casar contigo dá a vida por ti. Eu tenho uma tia que ela já é automático. A gente tava numa conversa, o marido dela chega, sentou na mesa, tá a hora do café. Na minha casa é sagrado esses momentos. O horário do almoço é o horário que tá todo mundo junto. Tem isso até hoje. Junto. E ninguém senta na cabeceira, só a matriarca. Na minha casa tem isso. Só a minha avó que senta lá. Só se ela não tiver, quem quiser sentar, vira bagunça e senta lá. Mas se ela tiver, só ela senta. E se ela tiver na casa, ninguém senta lá. Só ela, todo mundo aqui ao redor, conversa, vai fazer aquela barulheira. E na minha casa é incrível que, de repente, tá um silêncio. 10 horas. Deu 11 horas, por aí começa a chegar gente de tudo que é canto. Pra almoçar. Exatamente. Boca livre. Não, só chegam lá, almoçam, parentes mesmo, né? Almoçam, vão embora, porque estão na correria do dia. Aí é uma passagem. Passa lá, almoço, tudo. Aí fica a mesa cheia. É uma base. Aí tem isso. E o café da tarde também é uma hora sagrada. O café da tarde, mesmo aqui, né? Parar morrendo de calor, tem que ter o café quente. E lá, esse momento também é sagrado. Tem que ter o café da tarde. Hoje teve. Como de costume. E aí a gente tava falando lá ontem que, de costume, ela tá aqui na mesa, o marido dela chegou, ele sentou na mesa, que ele chega à tarde, ela já é automático dela. Ela pega o pão, corta, passa manteiga, tudo, dá pra ele. É automático. Ela serve ele em tudo. Algumas coisas a gente olha e a gente fala, que mulher besta, que ela tá fazendo isso. Mas ela falou, uma coisa minha. Tem aquilo, né, um ato de demonstração. Esse é o dela. Ela serve ele, e ela falou que ela se sente prazer em fazer isso. Ela gosta de servir quando isso. tu olha pra uma pessoa e vê ela servindo outra, tu condena a pessoa como se fosse a pior coisa do mundo tu servir alguém, entendeu? Sendo que eu faria, provavelmente. Jesus lavou os pés. Exatamente. Sendo Jesus. Sendo Jesus. Então, é uma forma de cuidado, é uma forma de amor expressar também. O cuidado, né? Então, nada de errado, cara. E aí vem uma feminista e julga isso como inferioriza a mulher. Elas se diminuem. Pra começar, né? Elas se diminuem, elas se colocam num lado de vítima. E é por isso que Jesus ensina que é tudo o contrário, né? E Jesus fala assim, olha, o menor é o maior. É que fala, né, da criança, só vão entrar quem realmente forem como as crianças. Entendeu? Então ela pensa que quando a mulher se
curva pra servir o marido, ela tá se diminuindo. Mas no que Jesus ensina, ela tá crescendo. Tanto é que hoje em dia tem mulher que não precisa fazer isso, ou não serve, e tá tudo bem. O Tá marido tudo certo. também não. Então é uma questão de escolha. Então, É. quer ser feminista e não quer servir macho? Porque É, também até concordo contigo, tá? Porque vai ser mulher pra ficar servindo macho escuro também. Tem um ponto aí. Mas não julga a mulher que também quer quer fazer essas coisas, entendeu? Então, cada um... Sua opinião alheia ali, não vou julgar. É a opinião da pessoa, né? Até me afetar, né? Aí Até te perguntaram se tu concorda ou não. Aí eu tu não vai- concordo aí, não concordo. Primeiro, conte Tá uma hora, quem você é seu continuou. tio. Quem A é gente seu tem que tio? terminar o podcast. Ah, tá. Não, tudo bem. É o delegado, né? Que ele era... Eu amava. Caveira. Nossa, eu O assistia. Caveira, delegado Caveira. Não, Não? quer dizer... Não. Não, eu gostava muito de assistir qual é o programa? Rota Cidadã. Eu amava esse programa por causa dele. Nossa, eu achava tudo. Era um momento que a família se reunia, né? Pra assistir. Todas as famílias aqui no estado do Pará se reuniam pra assistir o programa e tal. O delegado Éder Mauro. Mas não tem problema. Não tem problema. Teu tio. É. Era o momento que a família brasileira se reunia pra assistir um cara vestido, Um cara de vestido preto, de preto. de madrugada, batendo em bandido. Não, quebrando as Era o portas. É o Batman! Ele era o Batman. Ele era o Batman. É, nossa, isso aí era muito bom, né? Era muito legal. Tem uns amigos até hoje que eles falam: caramba, Tom. Eles chamam assim, alguns. Eu morava não sei aonde e eu via só aquela picape chegando por Já cima. sabia. Já sabia que era, não sei o que, eu tava jogando Ah, bola e eu via Batmóvel. isso. Nossa, mas era muito bom, era uma época boa. Agora, jogando aquela coisa boa, não porque ele é meu tio, nada disso, que se eu tirar isso e for analisar, eu admiro bastante. Essa parte da segurança aqui do estado eu achava, não sei, né, não dependia dele a segurança, claro, mas muita coisa aqui era assim, né, ele fazia muita coisa aqui, eu acho. Depois que ele saiu mais desse meio atuante, né, eu vi, né, não só eu, mas muita gente que me falava com a nossa família, falava, nossa, agora a gente nem consegue sentar na porta de casa, isso e aquilo, porque ele não tá mais, tipo, ele sempre fazia uma ronda por aqui, eu mandava o pessoal fazer umas rondas por aqui. Ele ainda é delegado? Ele ainda, acho que ele ainda não se aposentou, ainda não é aposentado, ele ainda é. Ele tá afastado devido ao cargo É, político. acho que sim. Perfeito. Possibilidade de tu falar com carinho pra ele vir aqui com a gente? Vou falar, né, vou falar amanhã. no Olha caso. aí. Fale com ele pra ele estar Cadê aqui. Mauro? Queremos você aqui. E a última pergunta, aquela que eu tinha feito, era se tu teria interesse de seguir os passos do teu tio na política. Agora, eu acho, eu falaria que não, né, falaria que não. Não sei se futuramente, talvez. Mas existe, Porque eu não- essa porta tá aberta. Só se alguma coisa realmente, assim, muito assim, Der errado na tua vida. além eu falar assim, caramba, eu quero fazer um pouco disso. Porque, tipo, eu não me vejo, sabe? Por eu ser esse negócio do 880, logo tudo no 12, eu não me vejo, porque não sei se eu teria cabeça suficiente. E até porque eu conversando um tempo desse com um tio meu, né, que eu considero, eu falei assim, nossa, eu não ia conseguir fazer parte dessa lida toda, porque é muito cansativo, muito. Eu acho muito cansativo, muito estressante, não só fisicamente, mas como psicologicamente. É muito é muito cansativo, muito. Eu acho muito cansativo. Assim, né? Eles estão ali com algo na mão muito grande também, né? Tem uma responsa muito grande. Pois é, e aí, por outro lado, a galera de esquerda não pensa em duas vezes antes de se Antes de se candidatar. candidatar, né? E aí a galera mais conservadora, cagam o Brasil, isso, né? e a galera Exato. mais conservadora, mais de direita, fica sempre cheia de dedos pra seguir o... Não, tipo assim, É, não tipo, tem aham. outro jeito, não tem outro caminho. Se tu quer interferir, se tu quer mudar o Brasil, não adianta tu tem acampar que na se frente meter do em alguma exército, coisa, né? porque a gente já viu que não dá certo. É buscar o caminho político, é se envolver, se candidatar. Até porque discutir. pra quem tá ali comandando tudo, cabeça de tudo que tá comandando, ele teve que iniciar de algum canto, né? Exatamente, entendeu? Então o caminho é a política, o único caminho viável que mas é impossível, o Brasil não tem... Não, se o Brasil não tem jeito é outra discussão, a discussão não é essa, eu tô Eu não vou dizendo ser é, professor e vou mudar o mundo aqui. Isso. ser professor, né? É que não se tá. tem algum caminho que pode ser tomado, é só esse, se dá certo ou não dá certo no final das contas, não sei, mas é o único caminho, é a política, é o estudo e a política, pra tu conseguir interferir e alterar alguma coisa no país no final das contas, É, entendeu? entendi. Então deixa essa porta aberta aí, porque tu tem uma influência, tu tem nome, tu tem tudo que precisa e tu tem a cabeça
necessária que precisa estar lá dentro, entendeu? Porque muitas mentes tortas estão lá dentro. Já estão lá, né? E outras já estão aí se entortando pra entrar. E, tipo assim, talvez tu tenha um pouco de responsabilidade nas tuas costas pelo fato de tu ter esse poder. E já diria o tio Ben, grandes poderes, vem grandes Foi responsabilidades. ensaiado isso? Não. Homem-Aranha. Por favor, né? Por favor, né? Homem-Aranha. Anos de estudo. Você, como é aquele negócio lá? Você não entenderia, você tem que fazer cursinho pra entender. Exatamente. Ela não pegou a referência de cara. É, tudo bem. Mas é isso. Então, por mim, eu estou me dando por satisfeito. Com certeza. E se você gostou... Também, eu adorei o bate-papo. Gostou? Gostei. A gente pegou leve. Foi leve, Foi? A leve. gente pegou leve. Precisa ver uns outros aqui que meu amigo, o cara sai chorando. A gente pegou leve porque a gente não tá novinha demais pra se prejudicar. A gente não quer te prejudicar. Tem um futuro ainda. Tem futuro pela frente. E é Não é sério. concursada, não é. Não é Quer dizer, concursado não é, ainda. não é peixada Não é de fechado trabalho. ainda. É, então a gente não quer te prejudicar e também a gente não quer se prejudicar. Uhum. Exato. A gente fez por ti, mas a gente fez pela gente também. É, entendi. Então é isso, pessoal. Oh, meu Deus. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado mais desse podcast aqui. A gente conversou sobre assuntos polêmicos. Curte, compartilha, galera. Segue a gente aí, não só no Instagram, mas também no YouTube. A gente precisa desse apoio. E também Pra onde tá olhando? pra câmera aqui, A ó. câmera é essa aqui. Mas eu tô olhando pra central também. Nossa, eu passei quase tudo. Eu virava, olhava pra aquela Não, a câmera tua também. câmera é essa aqui. Essa daqui. Ah, tá. Ali eu olhei pouco, porque contato de câmera eu fico meio nervosa. Ah, É, aqui é Eu olho tranquilo. pra cá, tranquilo. Tchau. Tchau!